Como melhorar a fertilidade do seu solo organicamente para você ter uma horta mais produtiva? A primeira coisa que tu tem que entender é que o solo é um ambiente vivo. Então toda a vida precisa de ar, precisa de água. Então nós temos que criar condições no solo para que entre ar e para que entre água. Então a primeira coisa que tem que fazer é afrouxar a terra. Em solo compactado não tem condições de nascer as plantas e se elas nascem começam a dar problema. E isso é uma coisa clássica no Brasil. Em vários lugares o solo está extremamente compactado. Então a gente vai começar primeiro por isso. Uma segunda coisa importante de lembrar é que além de ar e água, toda a vida quer comida. Todo ser vivo se nutre de alguma coisa. E a microvida do solo se nutre de matéria orgânica. É por isso que a gente precisa fertilizar esse solo com restos de alimentos, com esterco, com materiais que sejam ricos em carbono. Tudo isso a gente pode colocar no canteiro da nossa horta para criar fertilidade, porque a fertilidade do solo está diretamente ligada com a vida do solo. Se o solo é vivo, o solo é fértil, porque é a microvida do solo que disponibiliza esses nutrientes para as plantas. E é uma infinidade de recursos que a gente pode usar. O lixo da cozinha, restos de grama picada, folha seca, resíduos da estribaria, esterco de diversos animais herbívoros e aves, ou seja, é uma quantidade gigante de coisas. Serragem, casca de arroz, várias coisas que tu pode encontrar e muitos desses materiais são materiais que as pessoas estão jogando fora porque veem como problema. E na verdade, isso nas mãos de uma pessoa que sabe fazer um bom composto, ou que sabe fazer um biofertilizante, é ouro. Esses recursos todos a gente usa em grande quantidade na horta e é isso que traz vida no solo, porque isso que alimenta a vida do solo. A base da agricultura orgânica e da adubação orgânica é material orgânico. A maioria dos nossos canteiros são feitos com a cama da estribaria dos cavalos. Isso é pura matéria orgânica. E é matéria orgânica porque é composto de serragem ou casca de arroz, mais as fezes do cavalo, mais a urina dos animais, mais um pouco de calcário, um pouco de pó de rocha. A gente coloca tudo isso na cama do cavalo. Começa colocando um pouco de calcário embaixo, depois coloca a serragem ou a casca de arroz e vai colocando pó de rocha e colocando novas camadas em cima. Vai fazendo como se fosse uma lasanha. Cada vez que o animal defeca e urina, a gente vai cobrindo isso e vai fazendo essas camadas. Depois de 3 ou 4 ações dessa, a gente tira todo o material. Então aí tu tem um material rico em carbono, que é a serragem ou a casca de arroz, rico em nitrogênio, que é a urina dos animais, mais as fezes que tem micro-organismos, aí depois tu tem os minerais e até cinza do fogão também a gente coloca. Isso fica um material maravilhoso. As plantas conseguem trabalhar muito bem porque tem bastante ar, bastante matéria orgânica e minerais. Isso tudo seria rejeito, a maioria das pessoas botam fora essas coisas. A vida é orgânica. A química que estuda os seres vivos é uma química que estuda como a vida orgânica dos seres acontecem. É por isso que a adubação orgânica se faz principalmente com matéria orgânica. Essa adubação orgânica também pode ser feita com sementes e plantas. Quando a gente faz uma adubação verde, é uma adubação orgânica que a gente faz com sementes e plantas e ela é muito adequada para áreas maiores, onde daria muito mais trabalho a gente preparar esse composto, precisaria de muito mais material. Mas se a gente descompactar o solo, como o João falou, permitindo que a água e o ar entrem, e semear uma série de plantas de adubação verde, a gente vai criar um volume enorme de matéria orgânica e isso vai aumentar muito a fertilidade do solo. Então, em áreas maiores, quando a gente não tem uma quantidade tão grande de matéria orgânica ou de composto para levar para a área, o que a gente faz? Faz adubação verde, que é o que a Tati está falando. Então aí a gente planta uma infinidade de coisas. No inverno, geralmente a gente trabalha com aveia, ervilhaca, nabo forrageiro e essas plantas de inverno, no auge da produção delas, a gente ou enterra essas plantas ou amassa essas plantas para fazer um plantio de verão. E no verão a gente faz adubação verde com milheto, com o próprio milho, com labi-labi, com mucuna, feijão miúdo e tantas outras plantas que a gente pode fazer. Com isso tu consegue chegar a 30, 40, até 50 toneladas de matéria verde por hectare. Isso vai trazer um grande resultado no solo. Então, em escala grande, em escala maior, a gente trabalha com adubação verde ou composto feito em grande quantidade. Nas hortas pequenas, a gente trabalha com resíduos da cozinha e coisas desse tipo. Fora os biofertilizantes que também tu pode fazer em grande escala para atender áreas pequenas ou áreas grandes.
O biofertilizante também é feito com material orgânico, é uma fermentação de uma série de compostos orgânicos. E toda adubação orgânica que a gente faz, ela é enriquecida com minerais. Só que a diferença é que esses minerais eles são disponibilizados pela microvida no solo. Então eles têm uma liberação lenta para as plantas e aí você não adoece a planta colocando um adubo químico solúvel mineral que anda muito rápido na planta e acaba adoecendo a planta depois que você coloca esse adubo. É por isso que na adubação orgânica não se faz adubação de planta e, portanto, não se usa adubos minerais químicos solúveis. A adubação é orgânica porque o que mantém a planta saudável é essa liberação lenta de nutrientes. E quem faz isso é a microvida do solo. Por isso que a gente sempre diz que o que sustenta a agricultura orgânica é um solo vivo. Então é por isso que a gente diz que solo se faz. Na verdade, tu faz solo. Essa horta que a gente está em cima aqui foi um corte do terreno. Nós cortamos um terreno a 1 metro e pouco de profundidade para deixá-la mais plana e mais ampliada para trás aqui. Então o que aconteceu? Ficou no subsolo, ficou um solo muito pobre. Nós montamos as caixas e começamos a colocar matéria orgânica e temos uma produção excelente aqui de alimento a partir da ideia de criar solo, fazendo solo com resíduo da cozinha, tanto usando o balde maluco do João como a compostagem laminar da Tati. As duas técnicas que a gente usa aqui é usando tanto o resíduo da cozinha como o material da cama dos cavalos. Como a Tati falou, a agricultura orgânica é adubação de solo. Você precisa melhorar a condição do solo, fazer um solo vivo. Enquanto que a agricultura dos adubos solúveis e dos agrotóxicos, a ideia é adubar a planta. E essa é a questão. Quando põe o adubo químico solúvel, aí começa o problema. Porque aí tu começa a fazer proteólise em vez de fazer proteossíntese. E aí a planta começa a adoecer. E aí o que acontece? Começa a usar os pesticidas, inseticidas, fungicidas, porque a planta adoeceu. Além da deficiência nutricional, a planta recebeu um adubo solúvel, começou a criar proteólise e aí começou todo o problema. Primeira coisa para aumentar a fertilidade dos seus solos de forma orgânica: abandonar completamente qualquer adubo químico solúvel. Todos esses NPK que vocês veem, todas essas bolinhas, todas essas formas de adubo químico solúvel, você vai deixar de lado. Tudo isso a gente faz com uma adubação orgânica de uma maneira muito mais eficiente. Você vai juntar todos os resíduos orgânicos que você conseguir. Resto da cozinha, você pode pegar restos de alimentos em algum mercado, você pode pegar restos de alimento em algum restaurante e trazer isso para sua casa para compostar e poder usar nos seus canteiros. Também tem forma de usar direto no canteiro, que é como o João falou, a compostagem laminar da Tati, que a gente criou aqui. E o balde maluco do João também é uma forma de compostar direto no canteiro. E você pode também fazer compostos de pilha, tem muitas formas de você usar esses resíduos. Então, segunda coisa, buscar esses resíduos. O que você tem na sua área, o que você tem na sua cozinha e o que você pode conseguir em lugares próximos. A terceira coisa é colocar fontes minerais nesse seu composto e no solo. Cal, cinzas, pó de rocha, tudo isso constitui uma parte mineral importante do solo. A planta é composta de 5% de minerais, mas sem esses 5% ela não consegue desenvolver todas as outras funções e fazer as cadeias orgânicas com compostos orgânicos que ela cria dentro do seu próprio corpo através do seu metabolismo para poder se desenvolver e se manter saudável. Tudo isso bem feito vai criar uma ativação da microvida no solo. E aí a natureza consegue fazer o que ela faz melhor, se manter saudável, criar seus processos e elos, cadeias de interdependência e interrelação que fazem com que tudo se mantenha saudável e que as plantas prosperem. O que a gente faz é imitar a natureza quando a gente faz agricultura orgânica e para isso a gente precisa entender que o solo é vivo e que ele se nutre de material orgânico. Dentro da lógica da agricultura orgânica, cada ano que passa fica mais fácil porque o teu solo fica melhor, as plantas se adaptam ao lugar, cada vez tu tem mais matéria orgânica, cada vez tem mais vida e cada vez cria o equilíbrio ecológico do ambiente. Ao contrário da agricultura químico solúvel, dos agrotóxicos, que a cada ano que passa tu usa mais veneno, a terra está mais fraca, mais compactada, mais acidificada, porque o adubo químico solúvel acidifica o solo. Então é uma gama de problemas que tu aumenta com o tempo. E na agricultura orgânica é o contrário, cada ano vai ficando melhor. E cada ano que passa vai ficando muito mais fácil, porque a natureza vai dando um retorno daquilo tudo que tu colocou nela. Então pega essas dicas de adubação orgânica, não só para criar um solo que melhora ao longo do tempo, como para colher alimentos verdadeiramente saudáveis e nutritivos. E levar para a tua mesa saúde. Acompanhe a gente aqui que a gente está sempre compartilhando informações sobre produção orgânica, sobre sustentabilidade, sobre bem viver no campo.